Vamos aí para mais uma lista da UERJ, né? Agora sobre energia, tá bom? Eu vou colocar a questão aqui porque ela está muito grande e depois nós vamos para o sketchbook, né, para fazer ela com calma. Então a primeira questão diz o seguinte: as duas cadeias carbônicas que formam a molécula de DNA são unidas por meio de ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas. Há 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, citosina e guanina e timina. Nas estruturas a seguir estão representadas em pontilhadas ligações de hidrogênio existentes nos pareamentos entre as bases de timina e adenina, citosina e guanina, na formação da molécula de DNA. Aí tá aí. Para romper uma ligação de hidrogênio de 1 mol de DNA, é necessário um valor médio de energia de 300 kJ. Desprezando as forças dissipativas e considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, esse valor E é capaz de levar um corpo de massa de 120 kg a uma altura h. Qual é o valor de h em metros? Tá? Então, basicamente, tem um texto aí introdutório, né, aquela contextualização que as universidades, que os vestibulares gostam de fazer. E depois, basicamente, aqui tem um comando da questão, né, para romper uma ligação de hidrogênio, e aí segue adiante. Então, aqui no nosso quadro virtual, eu vou pegar apenas esse comando da questão, né? Eu vou pegar o comando da questão e vou anotar aqui, né, as informações importantes. Então, vamos lá. Primeira informação importante que ele me dá é o quê? Que a energia para romper a molécula é igual a 30 kJ. Uma segunda informação importante que ele me dá é a gravidade, mas não vou anotar, né, porque a gente já sabe de cabeça. E a outra seria a massa, né, que a massa do corpo é igual a 120 kg. Ele está perguntando quanto que eu consigo elevar esse corpo, né, se eu tivesse essa disposição de energia de 30 kJ. Tem que lembrar, né, que o K é um prefixo que vale 1000, né? Então 30 kJ é 30.000 joules, tá? E se ele vai elevar um corpo, ele vai ganhar uma energia que nós conhecemos bem como energia potencial gravitacional. Então a fórmula de energia potencial gravitacional, vocês devem estar lembrando aí, que é o quê? Massa, né, vezes gravidade, vezes altura. A energia que eu tenho disponível é 30 kJ, ou seja, 30.000 joules. A minha massa é de 120 kg. A minha gravidade é de 10 e a minha altura é o que eu quero descobrir. 120 vezes 10 vai dar 1.200, então 30.000 igual a 1.200 vezes H, então o meu H vai ser 30.000, né? Quem está multiplicando vai passar dividindo e quem passa dividindo vai para baixo, então 30.000 dividido por 1.200. Foi? Então eu posso aí simplificar, né, por 10 em cima e embaixo, na verdade por 100, e aí posso cortar esse zero, cortar esse zero, cortar esse zero, cortar esse zero. Então basicamente o que sobra é H é igual a 300 dividido por 12. Então H igual a 300 dividido por 12 será a nossa resposta. Agora, quanto que é 300 dividido por 12? Vou fazer aqui no cantinho, porque ó, eu penso que vai dar 25, né? Mas vamos fazer aqui, ó. Então aqui, ó, 300 por 12. Vou baixar o 30, vai dar 2. Foi? Aí vai dar 24, vai sobrar 6. 60 por 12 dá 5. Então é 25 metros é a nossa resposta. Beleza? Então é isso. Deixa eu agora... Como que eu paro de filmar? Acho que talvez clicando aqui. Não. Talvez aqui? Também não. Como eu paro de filmar essa parada?
Pra vocês verem que não tem edição. Tá zero edição. Voltamos aí para mais uma questão, né? De energia. Na verdade, essa questão também envolve quantidade de movimento. Sei que nós ainda não vimos esse conteúdo no pré-vestibular, mas veremos agora nesse próximo sábado, então tá bem tranquilo. Só que envolve energia também, então por isso que eu coloquei essa questão aqui agora. Então tá aí, uma aula de física, né? Os alunos relacionam os valores de energia cinética de um corpo aos da sua velocidade. O gráfico a seguir indica os resultados encontrados, né? Então aqui energia cinética, né, no meu eixo Y e a minha velocidade no meu eixo X. Quando ele tem 1 metro por segundo, tem 1 de energia, tem 2, tem 4, tem 3, tem 9. Determine em quilograma metro por segundo a quantidade de movimento desse corpo quando atinge a velocidade de 5 metros por segundo. Beleza. Então ele está sendo bem explícito, né? Calcule a quantidade de movimento desse corpo. Qual que é a fórmula minha da quantidade de movimento? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Então, a fórmula da minha quantidade de movimento, eu vou botar aqui, ó. Então, quantidade de movimento é igual a massa vezes a minha velocidade, tá? Então, essa é a primeira informação que eu tenho, que eu quero, né? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A velocidade, ele quer a quantidade de movimento quando a velocidade é de 5 metros por segundo. Ou seja, eu já tenho essa minha velocidade, tá? Mas ele não me deu a massa, né? Fala, pô, Gabriel, tá faltando informação. No entanto, ele me deu um gráfico, né? Esse gráfico é o quê? Energia cinética por velocidade. Então, vamos, talvez, através desse gráfico, né, achar o valor da nossa massa, para podermos voltar na nossa primeira equação. A fórmula de energia cinética, né, é o que ela é? É massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Foi? E agora, a minha energia cinética, quando vale 1, né, eu tenho que a minha velocidade também é 1. Então, eu vou utilizar esse ponto. Né? Então, energia cinética valendo 1, eu vou ter que minha massa vale m, não sei quanto vale. A minha velocidade também vale 1, e 1 ao quadrado é 1, né? E aqui dividido por 2. O 2 está dividindo, vai passar multiplicando. 2 vezes 1, 2. E 1 que está multiplicando vai passar dividindo. 2 dividido por 1, 2. Né? Então, a massa desse nosso corpo, a gente acaba de ver que vale 2 kg. 2 kg porque está o quê? Está tudo ali no Sistema Internacional de Medidas. Né? Energia em joule e velocidade em metro por segundo. Mas ele pediu para mim foi a massa do corpo? Não. Ele pediu foi o quê? A quantidade de movimento desse meu objeto quando a velocidade é de 5 metros por segundo. Então, vou botar aqui, ó, a quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Então, a minha quantidade de movimento vai ser 2 vezes 5, né? A massa deu 2, a quantidade de movimento vai ser 2 vezes 5. E 2 vezes 5 é 10. Qual a unidade de quantidade de movimento? A massa está dada em quilograma e a velocidade em metro por segundo. Então, minha quantidade de movimento é 10 quilogramas vezes metro por segundo. Então, essa é a minha resposta. Era uma questão discursiva da UERJ de nível tranquilo, né? Então, é isso, mais uma. Já daqui a pouco vamos para a terceira questão de energia. E aí, pessoal, mais uma questão. Botei o fone de ouvido porque tinha um cachorro aqui latindo bastante. Vamos lá, terceira questão. Durante a Segunda Guerra Mundial era comum um ataque com bombardeiros a alvos inimigos por meio de uma técnica denominada mergulho, cujo esquema pode ser observado a seguir. Está aqui, né? Ele está aqui em cima, cai, pá. O mergulho do avião inicia-se a 5.000 metros de altura e a bomba era lançada sobre o alvo de uma altura de 500 metros, né? Como estava aqui embaixo. Considere a energia gravitacional do avião em relação ao solo no ponto inicial do ataque igual a E1. Ponto inicial seria considerado lá no início, né? E no ponto onde a bomba é lançada é 2. Aqui, quando ele está a 500 metros do solo, calcule E1 sobre E2. Beleza? Então vamos lá. Ele pede E1 sobre E2 e ele chama E1 quando ele está lá em cima. Beleza. Então, bota aqui, ó.
Qual é o tipo de energia que ele vai ter? Né? Ele pergunta, ele especifica que energia potencial gravitacional. Sim, considere energia potencial gravitacional, ou seja, ele está desconsiderando a energia cinética. Tá? Então, a energia potencial gravitacional vai ser o quê? Massa vezes gravidade vezes altura. Né? Se eu quero energia 1, vai ser altura 1 e energia 1. Então, minha energia 1 vai ser o quê? Massa ele me deu? Não. Então vai ficar M. Gravidade ele me deu? Também não. Então vai ficar o quê? G. Altura ele me deu? Deu. Quanto que é minha altura 1? 5.000. Então aqui vai entrar o quê? 5.000. Então o meu é 1, vale 5.000 mg. Beleza? Tá. Desculpa. E agora a gente tem que calcular o nosso E2, né? É massa vezes gravidade, ele está na miligrama não. Então o nosso E2 vai ser o quê? Massa é a mesma, vezes gravidade, que é a mesma, vezes altura 2. A minha altura 2 é onde a bomba é largada. Ela é largada a 500 metros, não é isso? 500 metros em relação ao solo. Então aqui no H2 vai entrar 500. 500 vezes mg é 500 mg. Então, no início da questão, a pessoa poderia ficar assim, Gabriel, como que eu vou resolver essa questão se ele não me deu nem a massa e nem a gravidade do corpo, nem a gravidade do local, né? Então, quando ele não dá, vai fazendo que uma hora vai sair, tá entendendo? Então, basicamente, essa é a ideia. Que uma hora vai cortar, vai cancelar, não é necessário, e é exatamente o que aconteceu aqui. Ele me pediu o quê? É 1 sobre E2, né? Então, vou botar aqui, ó. E1 sobre E2 vai ficar o quê? Quanto vale E1? 5.000 massa vezes gravidade. Quanto que é E2? 500 vezes massa vezes gravidade. O que eu posso fazer? Eu posso simplificar em cima e embaixo por massa vezes gravidade. Então, simplificando em cima e embaixo por massa vezes gravidade, vai dar o quê? 5.000 dividido por 500. Aí eu posso simplificar, né? Por 500 em cima e embaixo. Aqui corta, 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 corta. Aí vai dar 50 dividido por 5, que é 10. Né? Então, E1 sobre E2 é igual a 10. Qual que é a unidade que eu vou colocar no final? A unidade de energia é Joule. Só que sempre quando nós temos a razão de duas grandezas com a mesma unidade, a grandeza final é adimensional, ou seja, não existe unidade. Porque aqui em cima é 5.000 joules, 5.000 mg joules. E aqui é 500 mg joules. O joules vai cancelar. Então a razão de duas grandezas com a mesma unidade é adimensional. Então E1 sobre E2 é apenas 10. Tá ok? Então essa é a nossa resposta. Beleza? Então é isso. Então o cachorro da vizinha ficou quieto, graças a Deus. Então vamos fazer agora essa questão aqui na paz. Novamente essa questão aqui, ela é parecida com a anterior, né? Não me dá todas as informações, mas você vai ver que as informações vão acabar cancelando, né? Então vamos para ela. Um carro em um trecho restrito da estrada na qual trafegava colidiu frontalmente com um poste. O motorista informou um determinado valor para a velocidade de seu veículo no momento do acidente. O perito de uma seguradora apurou, no entanto, que a velocidade correspondia exatamente ao dobro, informado pelo motorista. Considere que a energia cinética 1 é a energia cinética do veículo calculado com a velocidade informada pelo motorista. Ou seja, a velocidade informada pelo motorista é a menor, né? Então vou botar aqui, ó. A velocidade informada pelo motorista é S1. Então S1 vai ser dada pelo motorista. Motorista
E a energia cinética 2 vai ser dada pela seguradora, né? Pelo perito. E o perito ele viu que a energia cinética que o motorista informou, a energia cinética não, a velocidade era metade, né? Ou seja, o perito achou uma velocidade que é o dobro, tá? E ele me pergunta quanto que vai valer S1 dividido por S2, tá? Então essa é a minha pergunta, S1 sobre S2. Eu primeiro vou fazer essa questão sem fazer conta nenhuma e depois eu faço ela como se fosse uma prova discursiva, tá ok? Então S1 sobre S2. Então o que acontece? S1 é a velocidade dada pelo motorista. S2 é a velocidade dada pelo perito, né? Só que o perito achou uma velocidade que é o dobro. Se a velocidade é o dobro e ela está ao quadrado na energia cinética, a energia cinética encontrada pelo perito vai ser 4 vezes maior que a energia cinética dada pelo motorista, tá? Porque como a velocidade está ao quadrado e 2 ao quadrado é 4, a energia cinética do perito vai ser 4 vezes a energia cinética do motorista. Então eu consigo chegar à conclusão aqui, ó, que a energia cinética do perito, que é a energia cinética 2, é 4 vezes a energia cinética do motorista, que é a energia cinética 1. Agora, S1 sobre S2 vai ficar como então? Vai ficar S1 e S2 é o quê? 4EC1. Eu posso simplificar por EC1 em cima e embaixo. EC1 dividido por EC1 vai ser 1. Então vai dar 1 sobre 4. Então a minha resposta é 1 sobre 4, letra B. Tá? Se a pessoa quiser rascunhar mais coisa, o que ela poderia fazer? Né? Aí eu vou fazer aqui para vocês verem como que seria. Então ele falou que a energia cinética do motorista aqui é V, a energia cinética achada pelo perito é 2V. E aí ele pergunta quanto é S1 sobre S2. Então S1 vai ser o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado, que é V, dividido por 2. Tá? Ele me deu a massa? Não, vai ficar massa. Velocidade, ele deu exatamente o valor? Não, só falou que é velocidade, então vai ficar V também. Então, por enquanto, está tudo como uma incógnita, né? E S2, ele me deu aí, ó, que a massa é massa e a velocidade é 2V. Então, vai ficar 2V ao quadrado dividido por 2. Só que 2V ao quadrado... Aqui a energia cinética é 2, Gabriel. Aí vai ficar massa. 2V ao quadrado é o quê? 4V ao quadrado. Tudo sobre 2. Né? Isso aqui é minha energia cinética 1, que a gente viu que não vai precisar modificar em nada. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E ele me pede exatamente S1 sobre S2. Né? Então S1 sobre S2 vai ficar S1 sobre S2 vai ser igual. Quanto é meu S1? mv quadrado dividido por 2. Quanto que é o meu S2? 4mv quadrado dividido por 2. Né? Como que eu faço isso aqui? Divisão de fração, né? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 4mv quadrado. O que eu posso fazer aqui? mv quadrado e mv quadrado pode fazer a divisão primeiro, né? Então esse cara vai embora. Agora, 2 dividido por 2 aqui também vai embora, vai dar 1. Então, na parte de cima, quando você simplifica e você corta, ele fica o quê? Fica o número 1, né? Então, em cima ficou 1 e embaixo ficou 4. Então, S1 sobre S2 é exatamente igual a 1 quarto, como a gente tinha feito anteriormente. Tá ok? Então, se fosse uma questão discursiva, você teria que fazer esse trajeto aqui. Numa questão objetiva não é necessário, né? Você vê, pô, se a velocidade dobrou, a energia cinética quadriplicou. Tá ok? Então aqui a resposta é letra B de bola. Maravilha. Então vamos agora para, nem sei qual questão, quarta, quinta, sexta, sei lá. Também sobre energia, né? Agora energia cinética. Então vamos a ela.
Uma bola de boliche de 2 kg foi arremessada em uma pista plana. A tabela a seguir registra a velocidade e energia cinética da bola ao passar por 3 pontos dessa pista. Tá bom, beleza. Se E1, E2 e E3 é uma progressão geométrica de razão meio, a razão da progressão geométrica de V1, V2 e V3 está indicada em... Então, beleza. Então, o que acontece, galera? Progressão geométrica, né? Então, se E1, E2 e E3 está em uma progressão geométrica de razão meio, o que eu posso escrever? Então, aqui, ó, é E1, certo? Se a razão é meio, E2 vai ser o quê? Meio de E1. Quanto vai ser a energia 3, né? Vai ser o quê? 1/4 de E1. Então, essa aqui é a ideia. Ele me deu a massa da bola, mas não era necessário, tá? Então, vamos lá. Qual que vai ser a minha energia cinética em 1? É 1. Então, vai ficar o quê? Energia cinética em 1 é igual a massa da bola vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E aqui, como energia cinética em 1, eu vou chamar de V1. Tá? A massa ele me deu que vale 2, então 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, meu E1 vai ser igual a quem? Vai ser igual a minha velocidade de 1 ao quadrado. Então, minha velocidade de 1 vai ser igual a raiz de E1. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu achei, que V1 é igual a raiz de E1. Agora, eu vou utilizar a minha segunda energia cinética. Com a minha segunda energia cinética, eu vou chegar em quê? Que E2 é igual a massa, que é 2, né? Massa dividido por massa vai dar 1. Vou botar aqui massa vezes velocidade de 2 ao quadrado dividido por 2. O meu E2 a gente acabou de ver ali na tabelinha da progressão geométrica das energias, que é o meio de E1. Então, meio de E1, 2 dividido por 2 corta, né? Vai dar V2 ao quadrado. Então, o V2 ao quadrado vai passar para o outro lado em forma de raiz, né? Ou ao quadrado. Então, vou achar que V2 é igual a raiz de E1 sobre 2. Né? Sendo que quando a gente tem uma raiz no denominador, a gente costuma fazer um processo que vocês aprenderam no 8º ano, chamado racionalização. Qual que é a ideia? Multiplicar por aquela raiz no numerador e no denominador. A raiz ali no denominador é raiz de 2. Então, eu vou multiplicar por raiz de 2 embaixo e raiz de 2 em cima. Tá? Então, aqui eu vou multiplicar por raiz de 2 embaixo e eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima. Então, raiz de 2 vezes E1 vai dar raiz de 2 é 1. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Tá? Então, eu achei que minha velocidade 2 é esse valor aqui. E eu achei que minha velocidade 1 é esse valor aqui. Tá ok? E aí tem uma questão, galera, que é a seguinte. Como ele falou que a razão da progressão geométrica de V1, V2 e V3 é uma razão constante, né? Ou seja, não é que uma hora ela varia, outra hora varia, não é necessário eu utilizar a energia 3. Apenas com a energia 2 e energia 1 eu já consigo achar a razão da progressão geométrica das minhas velocidades. Então, a progressão geométrica, a razão é o quê? É a divisão do termo sucessor pelo seu antecessor. Qual que é o sucessor? V2. Então, aqui, ó, a razão que eu vou chamar de Q vai ser o quê? V2 sobre V1. Quanto que eu achei para V2? V2 eu achei o quê? Raiz de 2 e 1 sobre 2. Quanto que eu achei para V1? Raiz de 2. Não, raiz de 2 não. E1, raiz de 1. Agora, a divisão de fração, o que eu faço? Repito a primeira, que é a raiz de 2 é 1 sobre 2, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 1 sobre raiz de 1. Agora, raiz de 1 com raiz de 1 pode ir embora, cortar, né? Então, vai sobrar apenas que a razão da minha progressão geométrica é raiz de 2 sobre 2. Essa aqui já
quase ficou faltando espaço, mas deu certo. Foi? Então, raiz de 2 sobre 2, letra C de casa. Bons estudos e até a próxima questão. Eita, tá falando, não tinha começado. Então, vamos aí para mais uma questão, galerinha. Na questão anterior eu não tinha falado, não sei qual questão a gente está e tal. É porque eu não estou seguindo a ordem da lista, tá? Então, a lista aqui, né, ela tem 10 questões, mas eu não estou seguindo a ordem dela. Né? Então, quem não tiver acesso à lista pode me mandar uma mensagem que eu envio por e-mail, tá ok? Então, vamos agora para a questão 2 da lista, a questão 7, eu penso, do vídeo. É uma questão grande, então não coloquei no sketchbook o enunciado dela completo e vou ler o enunciado através da galeria. Desde Aristóteles, o problema da queda dos corpos é um dos mais fundamentais da ciência. Com a observação e a medida diretas do movimento de corpos em queda livre eram difíceis de realizar, Galileu decidiu usar um plano inclinado onde poderia estudar o movimento dos corpos, sofrendo uma aceleração mais gradual do que a da gravidade. Observe a seguir a reprodução de um plano inclinado usado no final do século XVIII para demonstrações em aula. Tá? Então aí está o plano inclinado, bonitinho, show de bola. Admita que um plano inclinado M1, idêntico ao mostrado na figura, tem altura igual a 1 metro. Então, altura igual a 1 metro, comprimento da base sobre o solo igual a 2 metros. Uma pequena caixa colocada a partir do repouso no topo do plano inclinado M1 e desliza praticamente sem atrito até a base, ou seja, tem conservação de energia mecânica. Em seguida, essa mesma caixa é colocada nas mesmas condições no topo de um plano inclinado M2, né, com a mesma altura de M1, e comprimento da base sobre o solo igual a 3 metros. A razão entre as velocidades da caixa ao alcançar o solo após deslizar respectivamente nos planos M1 e M2 será igual a... Então ele quer saber, né, qual que vai ser a razão entre as velocidades, ela tendo passado por um plano e ora ela tendo passado por outro plano, que tem a mesma altura, a única coisa que muda é a dimensão da base, né? Então vamos aqui para o sketchbook, né? Então vamos sublinhar aqui as informações mais importantes. Ops, agora sim. Então aqui, ó, altura 1 metro e comprimento 2. E no outro, com a mesma altura de M1. Galera, é bem tranquilo isso aqui, na verdade, né? O que vai acontecer? Ele falou que não tem atrito. Se não tem atrito, tem conservação de energia mecânica. Então, eu vou dizer que minha energia mecânica final vai ser igual a minha energia mecânica inicial. Tá? A energia mecânica, no início, era uma potencial gravitacional, porque ele tinha altura, beleza? Então, potencial gravitacional no início, que é dada por massa vezes gravidade vezes altura, e no final vai ser uma energia cinética, que vai ser a velocidade com que a bola vai chegar no solo. Isso é energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. O que acontece? Aqui tem massa, ali tem massa, então eu posso simplificar, né? Então esse aqui eu posso simplificar, Então, a velocidade ela vai depender de quem? Ela vai depender da gravidade e vai depender da altura a qual o objeto é abandonado. Ela não depende do comprimento da base. Como ela não depende do comprimento da base, a velocidade através do plano 1 vai ser 1. E a velocidade através do plano 2 vai ser igual à velocidade no plano 1. Por que igual? Porque ela tem a mesma altura. A única coisa que muda é o quê? O comprimento da base. Como ela tem a mesma altura, vai chegar com a mesma velocidade. Se vai chegar com a mesma velocidade, qual que vai ser a razão entre as velocidades? Se V2 igual a V1, V2 sobre V1 vai ser 1. Letra C de casa novamente. Beleza? Bem rapidinho. Então, galerinha, vamos aí para mais uma questão. Essa questão não está na lista, tá? Eu acabei de colocar ela aqui no vídeo, mesmo não estando na lista, porque eu acho uma questão muito interessante, né? Que ela também tem a questão da energia, né? Energia em um ponto, depois energia em outro ponto. Então vamos lá. Em uma praça, uma criança com massa de 30 kg escorrega por um escorrego. Desce por um escorrego.
A altura considerada do topo do escorrega até sua base é de 2 metros de altura, como ilustra a figura a seguir. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que durante a descida da criança ocorre uma perda de energia mecânica de 60%. Tá? Ao atingir o ponto mais baixo do escorrega, a velocidade da criança em metros por segundo será igual a... Beleza. Então vamos lá. Quando tem conservação de energia mecânica, o que eu escrevo? Quando tem conservação de energia mecânica, eu escrevo que a minha energia mecânica final é igual à minha energia mecânica inicial. Então é isso. Se tem conservação, eu vou utilizar essa fórmula. E se eu tenho 2 pontos, é claro. Mas aqui ele falou que não tem conservação. Ele disse que tem uma perda de energia. Quando tem uma perda de energia, eu escrevo da seguinte forma. Eu posso escrever assim, ó, minha energia mecânica final vai ser igual a minha energia mecânica inicial menos uma determinada quantidade. Só que ele não me deu uma quantidade de energia, ele me deu uma porcentagem. Quando ele me dá uma porcentagem, eu escrevo que a minha energia mecânica final é tantos por cento da minha energia mecânica inicial. Então a gente vai utilizar essa fórmula, tá ok? Então eu vou já escrever ela aqui embaixo, que vai ser a fórmula que a gente vai utilizar. Eu vou escrever ela mais bonitinha, né? Que a letra tá assim, maravilha. Então a energia mecânica final vai ser tantos por cento da minha energia mecânica inicial. E quantos por cento vai ser? Ela conservou, ó, durante uma descida ocorre uma perda de 60% da energia mecânica. Se ocorre uma perda de 60%, quer dizer que conservou 40%. Então a minha energia mecânica final vai ser 40%. O que é 40%? 40% é 40 sobre 100 da minha energia mecânica inicial. Show? Agora só basicamente substituir os valores, né? No final ele vai estar aqui embaixo. Ele vai estar aqui embaixo, ele vai ter energia cinética. E no início ele vai ter energia potencial gravitacional. Então a energia mecânica final vai ser massa, né, vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2, porque é energia cinética. No início, como eu acabei de falar, energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional é massa vezes gravidade vezes altura. Ora, ele me deu, tá, a massa da criança. Era necessário? Não, aqui. A massa da criança aqui pode ser simplificada pela massa da criança aqui, tá ok? Então, basicamente, agora só substituir os valores, né? Do lado esquerdo, eu vou ficar com velocidade ao quadrado dividido por 2, e do lado direito eu vou ficar com 40 vezes 10 vezes 2 dividido por 100. Tá? 40 vezes 10 vezes 2 dividido por 100. 2 é a altura, né? Daqui. Então aqui, ó, esse 100 pode ser simplificado com o 100 de cima, né? Que é do 0 do 40 e do 0 do 10. E esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. Então eu vou chegar aqui, v quadrado é igual a 16. Foi? Então minha velocidade ao quadrado é igual a 16. Que número ao quadrado que vai dar 16? 4. Então a minha velocidade com que a criança vai chegar na base do escorrega é de 4 metros por segundo. Tá ok? 4 metros por segundo, essa é uma questão objetiva, só que eu acabei não copiando, né? Então eu peguei ela na internet agora. 4 metros por segundo, letra A. Foi? Opa, de novo errei. No sketchbook, foi aqui. Então, letra A. Show? Maravilha. Então é isso aí, galerinha. Mais uma questão, tá? Então, essa questão que eu vou fazer agora, eu não vou botar ela no sketchbook para eu conseguir gravar 2 questões em apenas um vídeo, tá? Então, tá aí, ó. Um homem arrasta uma cadeira sobre o piso plano, percorrendo em linha reta uma distância de 1 metro. Durante todo o percurso, a força que ele exerce sobre a cadeira possui intensidade igual a 4 newtons, ou seja, a força é constante, isso que ele está falando. E a direção de 60 graus em relação ao piso. O gráfico que melhor representa o trabalho T realizado por essa força ao longo de todo o deslocamento está indicado em... Tá.
Então ele me deu isso daí. Eu não consigo utilizar a canetinha aqui na galeria, mas vamos tentar fazer ela sem canetinha, sem nada. O que acontece? Qual que é a fórmula do trabalho? Eu vou para o sketchbook, acho que vai ficar melhor. Então a fórmula do trabalho, eu vou botar aqui em T, porque desenhar um tal com canetinha é horrível. Então T vai ser igual ao que? Força vezes deslocamento, tá bom? Então trabalho é força vezes deslocamento. Força paralela ao deslocamento, né? Trabalho é força vezes deslocamento. A fórmula do trabalho, ela é parecida com a fórmula da equação de uma reta. Y igual a x mais b, só que para o trabalho b vale zero. Tá? Então o que acontece? O meu A, né? Então o meu T está na direção do eixo y, o meu D está na direção do eixo x, o meu F paralelo está na minha direção do meu A. E o que é o meu A numa equação de uma reta? O meu A na minha equação de uma reta, ele significa a inclinação da minha reta, tá bom? Então ele está dizendo que a inclinação da minha reta é o meu A. O que ele disse aqui na questão? Vamos para a questão. Ele disse na minha questão que a força possui uma intensidade, durante todo o percurso, a força que ele exerce sobre a cadeira possui uma intensidade igual a 4 newtons, ou seja, durante todo o percurso. Se durante todo o percurso tem uma força e essa força é constante, a minha inclinação precisa ser o quê? Precisa ser uma inclinação constante. Na letra A minha inclinação é constante? Não. Na letra B, a minha inclinação é constante? Não. Na letra C, minha inclinação é constante? É. Mas vamos lá. Na minha letra C, existe inclinação ali? Não, né? A inclinação é constante. É, mas a inclinação da minha reta é o quê? É zero. Então pode ser minha letra C? Também não. Na minha letra D, a inclinação é constante? É. E tem inclinação que pode valer 4 newtons? Tem. Por que tem inclinação que pode valer 4 newtons? Porque é uma inclinação positiva, né? Ou seja, ela está crescendo. Se ela está crescendo, o gabarito da questão número 5 do PDF é letra D de dado. Foi? Então aqui gravamos uma, agora vamos para a questão do sketchbook. Volta. Isso, então vamos lá. Agora a questãozinha aqui do sketchbook, né? Deixa eu botar minha carinha aqui para baixo, que eu fico mais tranquilo com essa canetinha. Então, uma criança em um velocípede é puxada por seu pai por uma distância horizontal de 20 metros. Então, a primeira informação que eu tenho é que ele é puxado pelo pai por uma distância horizontal de 20 metros. Sob a ação de uma força resultante FR orientada conforme o esquema a seguir. Desprezando as forças dissipativas, calcule em joules o trabalho realizado por FR. Tá? Quando o conjunto do velocípede e a criança percorre uma distância de 20 metros. Então vamos lá, qual que é a fórmula de trabalho? Eu tinha colocado ela aqui anteriormente, mas apaguei. Trabalho é o quê? É a força paralela ao deslocamento vezes a distância. Tá? Então, essa minha força FR, ela pode ser decomposta. Por que ela tem que ser decomposta? Porque ela está inclinada. Então, ela não está nem paralela, nem perpendicular ao deslocamento. Então, ela paralela ao deslocamento, ela vai estar aqui, ó. Então, meu FR vai estar aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de FR. FR não, né? Porque FR é FR, né? Vou chamar de F paralelo. Ela vai ser decomposta apenas na horizontal? Não, ela vai ser decomposta também aonde? Na vertical, aqui em cima. E aqui na vertical eu vou chamar de F perpendicular. Mas, lembrando lá das aulas de teoria, a força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Se a força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho, eu posso, né, ignorar essa minha força perpendicular no cálculo do meu trabalho. Então, eu só vou considerar a minha força paralela. E quanto vai valer minha força paralela? Ela vai valer 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados. E cada quadrado vale exatamente 2 newtons. Deixa eu ver se eu calculei certo. 1, 2, 3, 4. Certinho. Certinho. 4 quadrados. Cada quadrado vale 2 newtons. Então, a minha força paralela vale o total de 8 newtons.
Então, o meu trabalho que eu chamei de T, para não chamar de tal, vai ficar 8 vezes o deslocamento. A distância percorrida pela criança é de 20 metros. 8 vezes 20 vale 160. E 160 joules, que é a unidade minha de trabalho. Porque o trabalho basicamente é o quê? Transferir energia mecânica, né, para um determinado corpo. Foi? Então, essa daí foi a milésima questão. Agora, a penúltima, última questão, tem que verificar, é sobre trabalho, né? Então, ele daí, ó, a gráfica a seguir representa a variação da intensidade de F em newtons em função do deslocamento D em metros. Desprezando o atrito, o trabalho total em joules realizado por F vale... Então, basicamente, ele me deu um gráfico F por D. Quando a minha força é constante, eu posso utilizar aquela fórmula, né, que vimos na questão anterior. Trabalho é o quê? Força vezes deslocamento. Só que aqui minha força não é constante, ela varia, né? Mas ele me deu um gráfico F por D. A área do gráfico F por D... Ops, que droga é isso? A área do gráfico F por D me dá quem? Me dá o meu deslocamento, tá ok? Então, basicamente, o que eu vou fazer é a área do meu gráfico F por D. Então, o trabalho vai ser igual a base, né? Vai ser numericamente igual à área do gráfico, né? A base da minha figura geométrica é 26 e a área ali é um triângulo. Então, base vezes altura sobre 2. Então, meu trabalho vai ser numericamente igual a base 26. A altura eu não tenho, dividido por 2. 26 sobre 2 é 13. Então, vai ser 13 vezes H. Tá ok? Só que eu não tenho a altura. Tá? Então, preciso calcular essa altura. Aí eu vou ter que utilizar de artifícios aqui da matemática, né? Vou ter que utilizar de artifícios da matemática. Então, vamos tentar resolver isso aqui. Eu vou chamar a minha altura, como eu chamei ali, de H. Foi? Então, aqui vai valer H. Aqui vai valer 8. Foi? Agora, de 8 para 16, eu tenho 18. Tá certo? 8 com 8, 16, tem 18. Né? Então, vamos tentar fazer algum algebrismo aqui. Tá? Vamos tentar fazer algum algebrismo aqui. Aqui eu vou chamar de x e aqui eu vou chamar de y. Existe relação trigonométrica mais simples, tá? Para você chegar ao valor de h. Só que eu não tenho de cabeça. A relação trigonométrica, a relação métrica no triângulo retângulo, penso que muitos alunos também não têm isso decorado, então acho que é conveniente a gente aprender, né, a chegar nela. Então eu tenho ali que minha hipotenusa vale y, a altura h e o triângulo vale 8. Então esse aqui eu vou chamar de triângulo 1 e esse aqui eu vou chamar de triângulo 2. Então olhando aqui meu triângulo 1, eu tenho o quê? Que hipotenusa ao quadrado. Quem me hipotenusa? Y. Então vai ficar y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é 64, mais h ao quadrado, que h ao quadrado, que é h ao quadrado. Então, tem isso no meu triângulo 1. No meu triângulo 2, eu tenho que é o quê? X ao quadrado, né, igual a 18 ao quadrado, que eu acho que é 324, mais h ao quadrado. Deixa eu ver se é 324 mesmo. Então, 18 ao quadrado. 324, tá certo. Beleza. Agora, o que eu faço? Beleza, já sei o que eu faço. Então, eu tenho esse triângulo 1, tenho esse triângulo 2, e eu vou ter um triângulo 3. Quem é o meu triângulo 3? Meu triângulo 3 é esse triangulão aqui, é tudo, tá? Então, em tudo aqui, eu vou ter que um cateto vale y, o outro cateto vale x, e a hipotenusa vale 26, tá ok? Então, eu vou chamar aqui de triângulo 3. No meu triângulo 3, eu vou ter que minha hipotenusa ao quadrado. Quanto que é 26 ao quadrado? 25 é 625. 26... Melhor fazer aqui, né? Fazer aqui. 676. Então, aqui vai dar 676, tá? É igual a quem? X ao quadrado
mais y ao quadrado. Tá? Então, eu tenho a minha relação no meu triângulo 1, tenho a minha relação no meu triângulo 2 e tenho a minha relação no triângulo 3. Tá? Essa questão é um pouquinho mais puxada, né? Então, vamos lá. No meu triângulo 1 e no meu triângulo 2, o que eu posso fazer? Caramba! Se eu somar triângulo 1 mais triângulo 2, então vou fazer aqui, ó, triângulo 1 mais triângulo 2, o que é triângulo 1 mais triângulo 2? A relação, né, do triângulo 1 mais triângulo 2, eu vou chegar na seguinte relação, vou chegar aqui em x² mais y², que é o lado esquerdo da minha equação, vai ser igual a h² mais h², que vai dar 2h², mais 324 mais 64. Tá? Aí 4 mais 4 vai dar 8. Aí 2 mais 6 vai dar 8 também. Tá certo? 8. Isso. E aqui vai dar 3. Perfeito? Então dá 388. Show de bola. Mas no meu triângulo 3, eu acabei de ver o quê? Que x² mais y² é exatamente igual a 676. Então eu posso substituir o meu x² mais y² por 676. Então 676 vai ser igual a 2h² mais 388. Aí 676 menos 388 vai dar 288. Então, aqui vai dar 288 igual a 2h². O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 288 dividido por 2 é 144. Então, vou chegar aqui em h² é igual a 144. Que número ao quadrado vai dar 144? 12. Então, a minha altura é igual a 12 metros. Foi? Isso daqui é a questão? Não, a questão é o quê? Achar o trabalho. Quanto que deu o trabalho aqui na minha primeira relação mesmo? Então, ó, vou chegar aqui e vou botar aqui só a resposta. O trabalho vai ser o quê? 13 vezes H. Eu acabei de ver que o H vale 12, então meu trabalho vai ser 13 vezes 12. E 13 vezes 12 vai ser exatamente 156, né? 13 vezes 12, 156. Então, meu trabalho é igual a 156 joules. Letra D de dado. Então, a dificuldade, entre aspas, dessa questão foi o quê? Achar a altura, né? Porque é basicamente só aplicar, né? Que o trabalho é numericamente igual à área da força por deslocamento. Tá? E a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Foi? Maravilha. Segunda vez que estou gravando ela. Muita edição. Então vamos lá. Observe a reprodução da tela cena rural de Cândido Portinari, no qual um trabalhador faz uso de uma enxada. Considere que um lavrador utiliza uma enxada de massa igual a 1,3 kg para realizar determinada tarefa. Ele faz um movimento com a enxada que se desloca seu centro de massa C entre os pontos X e Y, sucessivamente em uma altura H média de 0,8 metros. Esse movimento é repetido 50 vezes, de modo que, ao final da tarefa, a força exercida pelo lavrador realize um trabalho T. Observe o esquema. Vamos lá. Considerando que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o valor mínimo de T em joules. Então, aqui no sketchbook, né, apenas o comando da questão, então ele quer saber o valor do trabalho. Então, o trabalho ele é dado por quem? O trabalho é igual a força paralela vezes o meu deslocamento. Tá bom? Então, esse trabalho ele vai só gerar energia potencial gravitacional. Por que ele só vai gerar energia potencial gravitacional? Não vai gerar energia cinética também? Porque ele está falando do valor mínimo. Tá? Então, se o valor não fosse mínimo, é que geraria também energia cinética. Beleza? Só que aí ele não deu valores de energia cinética e ele só quer valor mínimo, então ignora energia cinética, vai ficar apenas energia potencial gravitacional mesmo. Então vamos lá. Aqui ele vai ter uma força-peso e ele vai equilibrar, né, essa força-peso fazendo um movimento para cima, né, para levantar essa enxada.
O deslocamento da enxada ela se dá através desse arco de circunferência. Só que a fórmula de trabalho é o quê? Força paralela vezes deslocamento. Ou seja, a força tem que estar paralela ao meu deslocamento. O meu deslocamento está em um arco e minha força está para baixo, ou seja, eles não são paralelos entre si. Só que existe algumas forças na física chamadas forças conservativas. Forças conservativas elas não dependem, né, da trajetória. Elas dependem apenas do ponto inicial e do ponto final. E o peso, né, é uma força conservativa, como a força elástica. Tá? Então, por ser uma força conservativa, ela não depende da trajetória. Então, ao invés de eu pegar esse arco que vai de C para C, eu posso pegar essa distância que vai de C para C caminhando em uma linha reta. E a distância de C para C caminhando em uma linha reta vale h igual a 0,8. Então, eu tenho que o meu deslocamento é igual a h, né, que é igual a 0,8 metros. Então, o meu trabalho vai ser o quê? A força paralela. Qual é a força paralela? É a força peso. Massa vezes gravidade vezes distância. A massa ele me deu que vale 1,3, a gravidade ele me deu que vale 10 e o meu deslocamento ele me deu que vale 0,8. 10 vezes 0,8 dá 8, então vai dar 1,3 vezes 8. Então, meu trabalho, 1,3 vezes 8, 3 vezes 8, 24, foram 2. 8 vezes 1, 8, com 2 que foi 10. Então, o meu trabalho vai ser igual a 10,4 joules. Só que esse trabalho eu vou chamar de trabalho 1. Por que trabalho 1? É o trabalho que ele faz em levantar a enxada uma única vez. Só que ele diz que ele repete isso 50 vezes. Então, se ele faz isso 50 vezes, o trabalho em 50 vezes vai ser o quê? 50 vezes 10,4. Agora, 10 vezes 10,4 vai dar 104. 104 vezes 5 vai dar 520 joules. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Então, 520 joules é a minha resposta. Minha resposta, então, é letra B de bola. Beleza? Então é isso. Fechamos aí a lista de energia e trabalho. Bons estudos. E até o próximo vídeo.